Obrigada, presidente. Eu vou pedir um pouco de flexibilidade também com o tempo. E queria dizer que, enquanto não estava aqui, estava acompanhando a audiência por vídeo. Queria cumprimentar os participantes, nossos debatedores, e, de forma muito especial, a senhora Luísa, que é a primeira mulher a constar como debatedora na nossa comissão. Eu, inclusive, presidente, peço aqui a flexibilidade no tempo, porque realmente essa é uma comissão que, ainda mais que várias outras, tem uma subrepresentação de mulheres, mas não só de mulheres, e isso, na verdade, ilustra muito os debates sobre esse tema, né? As desigualdades que a professora Luísa mostrou, professora, às vezes se retratam muito na composição do Congresso também, inclusive na subrepresentação dos setores da classe trabalhadora. Mas eu queria aqui passar a trazer alguns comentários sobre o que foi exposto. Antes de mais nada, presidente, eu queria dizer que realmente essas audiências públicas estão tendo uma função muito importante. Eu entrei nessa comissão já convencida da importância do projeto de lei, mas, como nos cabe, muito aberta a ouvir as críticas e as propostas alternativas que fossem aqui postas. Mas não tem um dia em que eu não esteja saindo daqui ainda mais convencida da necessidade do projeto. Ele é, inclusive, insuficiente se a gente fosse realmente cumprir o preceito da progressividade, que não é uma opção para nós, é algo que consta na Constituição Federal, que, portanto, deve guiar a nossa produção legislativa em temas tributários. Nós vemos aqui que, em regra, os argumentos que são contra a proposta que está no projeto de lei para compensar a isenção, na verdade, não costumam sequer trazer dados. Tem algumas frases de impacto que flertam com o senso comum e que, às vezes, soam convincentes, porque, afinal, é o que está toda hora nos veículos de comunicação, na mídia, etc. Mas eu me recordo muito bem que o presidente disse que essa comissão se basearia em dados, né? E eu acho que esse vai ser o fator principal mesmo na hora de chegar num texto final, porque quando a gente tem a resistência a esse projeto vindo sem dados, sem projeções, sem exemplos que, para além de uma afirmação genérica, demonstrem que a forma proposta pelo projeto traria mesmo algum desses prejuízos, fica muito difícil, até como você vai contrapor uma coisa que nem com dado vem, que é só uma afirmação genérica que, às vezes, de tão repetida, soa como verdade. Eu quero, inclusive, pedir para a assessoria do nosso relator, né, que está aqui presente, que, de repente, recomendo que ele assista, né, a audiência que, infelizmente, não pôde estar aqui hoje. Primeiro, porque a fala da professora Luísa traz um aprofundamento com dados de aspectos que nos demonstram como é ainda mais grave do que parece, em uma primeira vista, o nível de regressividade, né, do nosso sistema. Um outro ponto que surgiu aqui hoje foi sobre que fazer a tributação dos lucros e dividendos através do imposto de renda, na prática, vai acabar tributando o investimento. Isso simplesmente não é verdade. Isso simplesmente não é verdade. E, na verdade, o oposto é que deve acontecer. Porque se com o recurso que sobrou ou que virou lucro, você vai ter a opção de reinvestir ou de aplicar na especulação financeira, que bom! Se os milionários e bilionários desse país tiverem uma razão a mais para que esse recurso seja reinvestido e não aplicado em especulação que nem gera riqueza para o nosso país, que nem gera transformação, que nem gera... É um capital meramente especulativo, que não serve ao povo brasileiro. Que bom que essa medida vai trazer uma razão a mais para os mega ricos investirem em seus empreendimentos e não na especulação financeira. Sobre as alternativas que estão aqui postas, aliás, esse é um mérito dessa comissão, né? Para além do resultado do projeto, que eu espero que seja muito parecido com o proposto, o tanto de alternativas e formas de arrecadação que estão surgindo aqui, né, quando se tem esse exercício de pensar que hipóteses poderiam fazer com que a compensação do imposto, da isenção do imposto acontecesse, são formas de arrecadação que estão surgindo e que, inclusive, por mim, presidente, nós nos reuniríamos com o governo para dizer de temas extra-projeto de lei que são interessantes e que estão apresentados aqui. Eu, inclusive, estou muito de acordo com a necessidade da gente taxar as bets e muito mais, até porque o custo para o SUS
quando a gente tem os vícios e as situações de saúde mental absurdas que essas bets estão causando, o custo é público, né? Então, é o mínimo que se sobretaxe um negócio como esse, que não gera nenhuma riqueza para o nosso país. Mas isso não quer dizer que a forma de compensar a isenção não seja através da tributação da renda dos super ricos. Porque a gente não está aqui nessa comissão somente tentando achar qual vai ser a forma de compensar. A gente está aqui também tentando tirar do papel algo que sempre esteve na nossa Constituição, mas sempre foi ignorado. A progressividade, senhores, não é algo que nos é uma opção. O nosso sistema tributário hoje, a gente pode tranquilamente dizer que é um sistema inconstitucional, que não atende aos princípios que a Constituição apontam como regedores de um sistema tributário brasileiro. Ainda assim, nem com esse projeto vai passar a ser, viu? Esse projeto é insuficiente, é pouco, né? É o mínimo que deveria estar sendo feito. E a única coisa que explica que em 2025 a gente esteja esse tipo de sistema, realmente, é a composição dessa casa, né? Porque se esse assunto fosse colocado para o povo brasileiro ser consultado, se fosse um plebiscito, um referendo, eu não tenho dúvidas que não ia ser agora, em 2025, que a gente ia estar falando de tributação mais justa, não. Ia ser muito antes. A única razão desse sistema ser assim é porque, nesse Congresso, a classe dominante é sobre-representada. Nesse Congresso, a maior parte dos quem compõe estão no 0,0 alguma coisa, que detém a maior parte do recurso e simplesmente paga menos do que quase todo mundo da população. Uma pessoa de classe média com salário alto não paga 27,5%? A gente está falando de 10% de taxação. A gente não está nem falando dos super ricos, dos super milionários terem o tratamento que a classe média tem, por exemplo. Não é nem disso, por isso que é mínimo, o projeto é até insuficiente. E às vezes parece, né, com todo respeito, né, aos especialistas que estão aqui vindo defender, né, os pontos de vista, né, dos milionários, da classe dominante, eu entendo que é o que é necessário fazer agora para a gente ter aqui a diversidade, mas às vezes se esquece que gente pobre e gente de classe média também faz parte da economia. Também faz parte da economia, e que enquanto a gente está falando de diminuir um pouquinho, e não é um pouquinho de quem já paga igual com os outros, é um pouquinho de quem paga menos proporcionalmente do que os pobres e que a classe média. Enquanto a gente fala disso, não se menciona nada aqui sobre qual vai ser o impacto na economia da classe pobre, da classe média, tendo acesso a um pouquinho mais de renda. Porque quando essas pessoas têm acesso a dinheiro, obrigado, e eu já me encaminho para terminar, agradeço a flexibilidade, senhor presidente, vai comprar mais comida, vai comprar o tênis da escola do filho, vai poder fazer um tratamento dentário, vai abrir um pequeno negócio. E a gente sabe, né, que as maiores geradoras de emprego, né, os micro, pequenos, médio empreendedores. Então, presidente, eu só queria registrar que a cada audiência pública me convenço mais, não só da necessidade desse projeto, mas de como ele é pouco diante do absurdo sistema tributário que a gente tem. Queria lembrar que a nossa função aqui não é só encontrar uma forma de bancar a isenção, não é. A gente está aqui no sentido de trazer a constitucionalidade, os princípios constitucionais para o ordenamento do sistema tributário, e taxar bet é muito importante e pode ter certeza que a gente vai atrás. Mas a gente quer taxar bet para dar mais dinheiro para o SUS. Para a isenção até 5 mil, o necessário é que passe a se taxar um pouquinho mais de quem hoje praticamente não é taxado. Faz uso das estradas, polui o meio ambiente, faz todas as coisas que é o que acontece no sistema econômico, mas por isso também, pelos custos que gera o sistema público, é preciso uma compensação. Então, queria agradecer aos debatedores, trazer esse diálogo com quem está aqui reivindicando, né, alguns movimentos e tudo, que podem nos mandar também as sugestões. Nós protocolamos uma série de requerimentos visando a trazer essa diversidade e esses outros pontos de vista que, hegemonicamente, nas representações que estão vindo, não estão presentes e estão à disposição, presidente. Obrigada pela flexibilidade no tempo. Eu agradeço, deputada Natália.